Viva! Sou Camilo da Silva, assista Debate Político aqui na FTV. Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao Debate Político. Hoje, sexta-feira, segundo dia do mês de maio de 2025. Caro telespectador, estamos nessa corrida do ano civil, ou melhor, ano acadêmico, como queira preferir, ou ano econômico para os empresários. E nada mais o que importa é saber aquilo que é a situação política do país. Nós aqui neste espaço trazemos estes pontos para lhe manter atualizado, também trazer propostas de soluções dos vários problemas que têm acontecido. E aqueles que sabem melhor tomar nota para tomarem decisões, aqui podem melhor aproveitar com os nossos melhores painelistas a nível nacional. Para já, caro telespectador, vamos saudar os nossos convidados, painelistas e residentes deste espaço, o programa Debate Político do canal, onde a sua visão se torna uma realidade. Muito boa noite, professor Pangaia. Seja bem-vindo ao Debate Político. Boa noite, Supa. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, telespectadores. Vamos poder fazer um debate relativamente à questão política que acontece no nosso território nacional. Tenho um ponto prévio relacionado com 80 apartamentos abandonados na Vila Olímpica. Foi constatado que na Vila Olímpica temos 80 apartamentos, em outras palavras, talvez de simplificar isso, dizer 80 casas abandonadas que foram construídas pelo Fundo Público para a Promoção do Desporto. Numa altura em que temos muitos jovens com problemas de habitação, mas temos um fundo público que investiu na construção dessas casas e que neste momento estão abandonadas e em estado avançado de degradação. Quer dizer, estamos a ver isso, provavelmente aquilo ocorreu no mandato passado. Acabaram, portanto, interrompendo a arte de Gilberto Mendes de fazer teatro no Gungu para poder entrar no governo e fazer aquele teatro que nós estamos a assistir. Então, muitas das vezes nós temos sempre indicado que, olha, é preciso que nós façamos um recrutamento sério para esses cargos que nós temos, por forma a garantir que o governo tenha o melhor desempenho. Gilberto Mendes, ele é muito bom no concernente aos teatros, acabaram impedindo que ele pudesse desenvolver seus teatros no Gungu e esteve ali no governo, passaram-lhe a perna, tiveram esses 80 apartamentos a degradar-se sem que ele pudesse ver até terminar o seu mandato. E neste mandato a imprensa foi descobrir que existem 80 casas abandonadas e em estado avançado de degradação. É muita pena o que está a acontecer. O último ponto prévio tem a ver com os membros da direção de uma das empresas que foram terceirizadas as atividades na Vulcão, a Moçambique, Moatize, que estiveram presos pelos respectivos trabalhadores. Os trabalhadores acabaram, portanto, tornando refém a esses membros da direção, porque a direção da empresa não paga aos colaboradores há mais de 3 meses. E, por conseguinte, esses decidiram tornar reféns os membros da direção daquela empresa que está fazendo serviços à Vulcão Moçambique em Moatize. E isso estava a acontecer perante um olhar dos membros da PRM, um olhar dos membros que fazem parte da inspeção do Ministério do Trabalho, e nada faziam para que
pudesse terminar aquele cenário. É muita pena isso que está a acontecer. A nossa autoridade deixou cerca de 3, 4 dias aqueles sujeitos fechados nos seus gabinetes sem oportunidade de poderem sair, e alguns deles até precisavam de ir ao hospital levantar medicamento, mas não conseguiram, estavam ali fechados. É verdade, nós estamos aqui também a poder retirar o valor da reivindicação dos colaboradores, porque mesmo eles, durante esse período sem salário, passaram também fome, seus familiares também não tiveram oportunidade de ir comprar os medicamentos, aqueles que tiveram algum familiar doente. Então, mas é um cenário que o Ministério do Trabalho deveria estar atento a esta situação. Não faz sentido que empresas que estejam a dar assistência à Vulcão Moçambique, elas não possam conseguir pagar salário durante 3 meses a pensar o que fazer com a vida daqueles trabalhadores, até que eles chegaram a tomar essa decisão. Se calhar seja por isso que os agentes da lei e ordem não intervieram, inclusivamente a própria inspeção de trabalho também não deu nenhuma ação para pôr termo àquela situação de refém que os membros da direção passavam. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelino Pangai. Também vou passar a saudar Orlando. Muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, telespectadores, boa noite aos colegas do painel. A questão tem a ver com a marcha do Partido Frelimo, que irá saudar algumas realizações dos 100 dias do Presidente da República. Dizer que aqui em Moçambique já estamos claros que esta pátria tem enteados, tem filhos. Somos a ver, há 2 semanas atrás, tivemos jovens ativistas que tinham parado a marcha a repudiar, né, a questão do sequestro, roubo, a questão de violência, violação dos direitos humanos, que infelizmente esta marcha, no máximo de 30 jovens, né, não conseguiram manifestar esse direito, né, foram impedidos com a alegada a justificativa de que no passado houve manifestações em que as pessoas ainda não se reabilitaram psicologicamente, a memória ainda está assim frágil, não é muito oportuno para a realização de uma marcha. A questão é o seguinte, então, significa que nestas 2 semanas foi possível a correção deste povo para que o Partido Frelimo, né, ela saia a marchar, mas os jovens do outro lado, ativistas, né, não tiveram essa prerrogativa de manifestar o seu direito. Então, nesta situação, nós já estamos a descobrir que neste país, né, tem pessoas que têm direitos e há pessoas que não têm direitos. E se vamos a ver, é que a lei é clara, não há exclusividade sobre o direito. Qualquer um interessado, né, pode manifestar esse direito, mas para o nosso caso aqui em concreto não é. E até agora não se percebemos porque que houve esse impedimento para da polícia. Eram 30 jovens, mais de 14 mahindras blindados para escoltar, para proibir esse jovem manifestar. Por quê? Mas amanhã, dia 3, temos ali essa marcha de saudação dos 100 dias, que esta marcha vai se realizar. Então, estamos a descobrir que aqui em Moçambique não temos um Estado de Direito democrático. Simplesmente temos um Estado de Direito ditatorial em que um grupo é que decide sobre o que tem que ser acontecido no país e que os outros simplesmente devem acompanhar. Significa que a maioria desses jovens, né, são obrigados a pensar, a agir, a estar de acordo com que esta minoria, né, que tem o poder totalitário, né, é que devem ser seguidos. Os outros não podem. Então significa que aqui há que se refletir profundamente, né, porque se fosse uma questão de humildade ou questão de idoneidade por parte do Presidente da República, ele deveria não aceitar essa marcha. Como é questão de tratamento igualitário? De que não. A mesma justificativa que os outros cidadãos não tiveram, que seja o mesmo para vocês. Então aí estaríamos ter um novo ciclo governamental, com um novo pensamento, com essa palavra inclusão, né, deveria se refletir. Mas infelizmente não é o caso. A acontecer essa marcha logo é um país que democraticamente
existe escrito, mas na sua prática está subdividido. Então, eu trago essa questão prévia para a questão de reflexão e que também não se pode olhar para cores partidárias, olhar para quem pensa diferente, olhar para quem tem pensamentos diferentes ao comum ou ao específico. Não, que todo mundo deve ser respeitado a sua opinião, né? E deve manifestar aquilo que sente, aquilo que está a vivenciar, porque afinal de contas, este Moçambique é todo moçambicano. Não existe aqui entidades, não há aqui moçambicano pirata, não há aqui moçambicano original. Todos nós somos nascidos nesta pátria e que a construção deste país depende de cada jovem, depende da entrega de cada cidadão para que haja assim uma construção de um Estado de Direito democrático. Exato, muito obrigado Orlando José e também passo a saudar neste momento Alves Molongo. Muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Obrigado, Chisupa, e a toda a equipe da FTV pelo convite e saúde de igual forma aos meus colegas do painel, o Dr. Marcelino Pangai e também o Dr. Orlando. E a saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Bem, não é de praxe que haja de facto aqui um comentário, ou até ser um comentário em torno daquilo que é o ponto prévio, mas eu queria aproveitar o ponto prévio do meu colega de painel, Orlando, que é muito importante que ele está a tentar trazer aqui, para mim, só em parte, entre linhas, como se fosse uma espécie de assessoria ao próprio Partido Frelimo. Porquê? Eu digo isso porque eu acho que o ambiente ainda não está formidável nem convidativo para que jovens do Partido Frelimo possam marchar em prol daquilo que eles acham que são os feitos do atual Presidente da República, ou seja, pelos 100 dias de governação do Presidente da República, porque isto soa mais ou menos a uma ideia de que não estamos em uma boa percepção em termos políticos ou em termos de realização de alguns feitos políticos, porque a ser uma saudação em prol destes 100 dias devia vir do povo moçambicano a reconhecer de facto de que houve alguma coisa que foi feita. Então, não havendo por parte do povo moçambicano, eu acho que o próprio partido, não querendo manchar ainda mais aquilo que é a governação do Daniel Francisco Chapo e sua equipe, não devia de facto aceitar que esses jovens fizessem essa marcha em prol desses 100 dias, porque tivemos marchas que foram obliteradas, não tiveram seu espaço para poder acontecer, mas amanhã poderemos assistir a dita onda vermelha a tomar conta da cidade num ambiente pacífico e formidável, o que, de acordo com as palavras do meu colega, também nos demonstra que existem moçambicanos de primeira e moçambicanos de segunda, ou seja, filhos e enteados. E isso não pode acontecer no nosso país porque somos todos iguais. Agora, o meu ponto prévio mesmo é a questão de ataque que aconteceu numa reserva em Niassa por parte dos insurgentes. Eu começo a achar estranho não estarmos a usar este termo insurgência, porque a insurgência visa derrubar ou mudar o governo do dia. Então, se a insurgência visa derrubar e mudar ou alterar o governo do dia, isto parece uma criação de uma narrativa muito bem construída para, de facto, vitimizar o antigo ou os antigos governos até o atual governo, que na verdade não existem antigos governos e o atual governo sempre foi o mesmo governo porque é o mesmo partido que está no poder. Então eu acho que é uma espécie de vitimização usar esse termo insurgência, mas também podíamos buscar aqui se calhar o termo de terroristas. Esse se calhar coloca-se ou tem mais uma base de explicação tendo em conta que são os atos. Porque se nós formos a perguntar, o governo não consegue nos explicar quem e como surgem essas pessoas. Então, se não conseguem explicar quem são e como surgem, então não temos bases para poder conotar essas pessoas de insurgentes. O que nos resta é, se calhar, chamá-los de terroristas. O terrorismo pressupõe um ataque à população com vista a alcançar
um alvo direto, ou seja, a população aqui torna-se um alvo indireto para alcançar o alvo direto, que é o governo do dia. Então, por aí, se calhar, nós podíamos ter uma determinada explicação, tendo em conta aquilo que são as ações. Mas se nós formos a perceber a fundo, podemos estar perante também a um princípio de construção de uma guerra civil que pode estar a surgir em Cabo Delgado. Então, é preciso que haja um estudo, não podemos ter relatórios maquiados, porque sempre culminam em um disse ou não disse, em incompreensão, e também a incompreensão traz má interpretação. E quando temos má interpretação, não conseguimos, de facto, trazer respostas de forma eficiente a determinados fenómenos. Então, eu acho que devemos olhar isto com mais atenção. Parece estar a alastrar-se para a província do Niassa, isto devido a não... o Estado não consegue estar lá. Falo de outras províncias, inclusive a província de Maputo, o Estado não está lá. Então, é preciso que nós comecemos, de facto, a levar isto com seriedade e não na vertente política e usar isto para autovitimização. É preciso que olhemos isto como uma preocupação nacional. O Estado deve estar presente em todos os cantos do país. E para tal é preciso que haja legitimidade. E a legitimidade não constrói só na urna, através do voto. A legitimidade constrói-se também com trabalho e também medidas impactantes, ou seja, estruturantes, aqueles que espelham aquilo que são os anseios de uma nação toda. Exato, muito obrigado Alves Mulungo, obrigado Orlando José e Marcelino Pangaia. Vamos, no entanto, tocar o telespectador para os nossos temas que vamos trazer nesse espaço de debate. Vamos falar aqui da questão do Presidente da República que reuniu com os partidos políticos em meio ao diálogo inclusivo. Vamos falar aqui a questão de 1 de maio, Dia dos Trabalhadores, em que foi passado em meio à incerteza salarial. E vamos falar também da questão do Tribunal Judicial que substitui aqui a Comissão de Eleições da Confederação das Associações Econômicas CTA e também orientou para que pudesse se receber a candidatura do Álvaro Massing, este que havia sido excluído da corrida eleitoral para a CTA. No entanto, o Tribunal ordenou que pudesse ser submetida esta candidatura e ser recebida para concorrer a estas eleições que está marcada para maio de 2025, este mês, o mês corrente. E para tal eu vou passar já a convidar a Marcelino Pangaia para dar o seu contributo relativamente à questão da conversação entre o Presidente da República com os partidos políticos, este que é o processo que está a ser levado a cabo em meio ao diálogo político inclusivo nacional e também olhar, um breve olhar sobre esta agenda que está a ser levada a cabo com o Presidente da República e os partidos políticos. Sim, olha, é o seguinte, eu sempre fui cético com relação ao tal diálogo político inclusivo. Para mim é um teatro político inclusivo, tendo em conta aquilo que temos estado a assistir no nosso dia a dia. Os problemas essenciais que estão aqui têm a ver com a administração eleitoral. Tudo quanto acontece aqui, os conflitos pós-eleitorais, os conflitos que têm aparecido, têm a ver com a administração eleitoral. Não porque as leis instituídas para esse processo sejam pífias, mas devido à consciência daqueles que são gestores da administração eleitoral, assim como outros intervenientes, é que faz com que haja sempre conflitos pós-eleitorais. Convocar ou investir no diálogo político inclusivo, e para mim, o que deveria acontecer tinha que ser a lavagem cerebral de todos os intervenientes no processo eleitoral. Porque mesmo essas leis que vão discutir, essas leis merecerão o interesse da obediência por parte de todos os intervenientes
nas eleições. E o que temos estado a ver é que todas as leis, elas são pisoteadas e cada um age como quer. Então, vale a pena estar aqui a discutir e depois instituir novas leis, quando essas leis, logo à partida, sabemos que não vão ser respeitadas. Então, aqui o problema não se trata das leis que se pretende discutir, não se trata de acordos que vão ser dados, porque todos os acordos até então foram pisoteados. Todas as leis que foram instituídas foram pisoteadas. Então, o que deveria se promover aqui era um diagnóstico das consciências de cada um, mudar a consciência das pessoas, para elas poderem ter o respeito pelas leis, o respeito pelos acordos. É isso que tem que acontecer. Em nenhum momento, mesmo essas leis que se consideram que eventualmente estejam a propiciar tais conflitos, foram respeitados. Eu não consigo ver nenhuma cláusula dos acordos ou nenhuma cláusula dessas leis que autoriza o enchimento das urnas. Mas houve cidadãos que levaram um calhamaço de votos, foram introduzir. Houve presidentes que não quiseram assinar as atas. Houve, neste caso, a adulteração das próprias atas. Essas situações todas, esses ilícitos todos, foram reportados pela CNE na altura de validação dos resultados. Agora, o problema aqui está nas leis ou está nas pessoas que manuseiam esses instrumentos? Então, para mim é um teatro, neste momento, tentar querer discutir a questão da lei eleitoral, tentar discutir a questão dos acordos que vão se chegar depois desse debate, porque vai se chegar a um acordo e esse acordo não vai ser respeitado. Tendo em conta de vários acordos que foram assinados. O Acordo do Maio é o Acordo Geral de Paz de Roma, que até hoje continua ainda a ser um elemento de contestação por parte da Renamo. Então, o que se vai fazer aí, tendo em conta que quando se assina, vai se discutir, vai se assinar tal acordo, o que nos garante de que esse acordo não será novamente pisoteado? Vale a pena podermos fazer isso? Para mim, eu sugiro, aliás, que o debate esteja em torno de poder como mudar a consciência da sociedade moçambicana, particularmente aqueles que estão em frente das leis, para que essas leis, o que fazer para que essas leis sejam cumpridas? O problema está aí. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, Marcelino Pangaia. Orlando José, sobre um olhar deste diálogo que já tem sido levado a cabo pelos partidos políticos, até porque também o outro ator, que é o Venâncio Mondlane, já teve um encontro e discutiram também um outro tipo de acordo. Sobretudo olhar sobre, há espaço ainda para haver a questão de manifestações, de reivindicações, apoio a este processo de diálogo que está sendo levado a cabo? Ok, muito obrigado. É o seguinte, a questão dos instrumentos sobre diálogo não é uma novidade para Moçambique. Não é uma novidade para Moçambique, fomos a ver nos tempos remotos, sempre quando há uma construção social, recorre-se ao diálogo. O lema diálogo, conversa, mas no fundo, aquilo que se espera, que espera o moçambicano é que esse diálogo possa trazer algum efeito concreto. E esse efeito concreto quase nula quando chegamos no momento eleitoral. Isso significa que o chefe de Estado reuniu com partidos políticos para saudar, né, a aclamação por unanimidade da Assembleia da República do instrumento pelos quais eles mesmos propuseram para a conversa com o moçambicano. Tudo bem, até aí não tem problema, é o sinal de que há vontade de conversa. Mas não basta ter vontade para conversar, é preciso que haja uma conversa que vai de acordo com aquilo que é preciso para que Moçambique possa ganhar uma nova imagem social, uma nova segurança e acreditar sobre os assuntos eleitorais. Se formos a ver, este diálogo é
uma espécie de um acompanhamento para controle dos ânimos e do intelecto de qualquer que seja moçambicano. Não vai de acordo para aquilo que é necessário. Esse instrumento vai controlar o juízo de cada moçambicano quando chega na hora da verdade, que é a parte das eleições. Já esqueci de que houve uma conversa ontem. Houve aqui um instrumento aprovado para que esse instrumento possa se respeitar a vontade popular. Então, é uma manipulação psicológica que foi encontrada, porque o moçambicano tem uma coisa, ele só se recorda do assunto quando estiver próximo à Assembleia de Voto, ou depois dos resultados anunciados, porque quando a vontade popular ela não é respeitada, é quando já há ali as cicatrizes que já se começa a notar que não, no ano passado foi isto, no ano passado foi isto. Então, não basta aqui os partidos políticos com assentos parlamentares estar a reunir-se todo momento, em todos os anos, em cada ciclo, cada quinquênio, não. É preciso com que haja uma claridade das coisas, que haja uma sinceridade e honestidade por parte do político, porque a política não pode ser somente para controlar o homem, mas deve se refletir para a vida social do moçambicano, porque se a execução dos políticos não reflete a vida dos moçambicanos, esse diálogo é quase inexistente. É um instrumento aprovado para controlar o processo em que moçambicanos estão a manifestar. A manifestação não é de hoje, nem de ontem. É, historicamente, desde 94 até hoje, sempre há esse barulho depois das eleições. Por causa do quê? Porque não há respeito à vontade popular. E quem é que reivindica? É quem foi depositar o voto na urna. E depois, se alguém que não esteve lá no depósito da urna vê contrariar que não, essa manifestação é ilegal. Este barulho, houve uma agitação de tal fulano, quer dizer, de 94 até hoje, sempre há alguém que é indicado como um problema sobre a vontade popular. Se formos a ver, desde mesmo lá quando a Renamo era a segunda maioritária oposição, sempre era acusado. Hoje em dia, já não se fala de Renamo, está encostado. Fala-se de Venâncio Mondlane, é legislador, estava no plano jovem, por aí tal. Por que sempre o partido no poder sempre cria essa narrativa na mentalidade das pessoas de que quem é problemático é a pessoa de fora? Hoje em dia temos Venâncio Mondlane que está fazendo uma política de uma outra forma diferente. E o acreditado do Venâncio Mondlane é que temos que fazer uma política sem chorar sangue, política sem guerra. Foi claro, é possível acontecer. Mas agora, só temos um único que é armado, que é o governo do dia. Já não temos Renamo, que pode ser acusado que está a atirar contra manifestantes. Já temos o governo com armas. E nestas manifestações pacíficas, são famílias com seus filhos que já não existem mais, hospitalizados, essas coisas todas. E a acusação aqui, o governo não assume essa responsabilidade, não assume essa falha. Simplesmente quer arranjar alguém para o acusar. Então, há que vermos, afinal, qual o objetivo central desse instrumento que a cada momento, a cada dia, sempre vamos para o diálogo. E ademais, tivemos a questão do aperto de mão entre o Venâncio Mondlane e o presidente Chapo. E o Venâncio Mondlane foi claro, e deu as caras e disse por que foi apertar a mão. E claro, o que ele apresentou justificava-se. Mas o chefe de Estado, em algum momento, ele saiu na televisão a reconhecer de que houve um exagero nas atuações da polícia, houve um exagero da atuação de qualquer força militar que lá esteja. Não, ficou em silêncio, como se tudo fosse bonito e claro. E vejamos só, correndo um bocadinho para o diálogo do próprio Procurador-Geral ontem, disse, foi bem claro, a polícia agiu e atuou de forma exagerada. Mas quem deveria fazer isto para pelo menos controlar, ganhar uma mini confiança com o povo, é o chefe de Estado, e não fez até hoje, não fez. Simplesmente dá discursos da imprensa, aquilo, mas em nenhum momento vê a imprensa reconhecer que houve exagero nisso e nós pedimos desculpa para o povo moçambicano. Não houve. Significa que é uma ação propositada politicamente para obstruir a mente do moçambicano e a vida social dos moçambicanos. Então, há que aqui vermos o que esse instrumento de diálogo vai ter onde. E há uma coisa muito engraçada neste diálogo. O chefe de Estado disse que haverá uma seleção de personalidades específicas para que eles sejam incorporados no diálogo político inclusivo.
por que há essas exceções? Se fala-se de diálogo político inclusivo. Então, estão a excluir uma outra classe. Então, aqui há uma tendência de querer selecionar pessoas que vão de acordo com perfis deles e não irão de acordo com aquilo que é a vontade, aquilo que vai ensaiar ou aquilo que vai espelhar a realidade do moçambicano. Porque quem deve estar neste pacote é o todo moçambicano. Representantes, haverá uma seleção. Um grupo não estará, outro estará. Temos vários jovens, ativistas sociais ativos, que dão a todo gás. Com certeza que não estarão neste diálogo. Por causa do quê? Por causa deste prisma de seleção. Personalidades bem vistas. Quer dizer, é complicado. Então, esse instrumento para mim é um instrumento que, no sentido social, como tal, democrático, é muito bom, mas na sua execução já traz uma outra realidade. Então, é preciso que esse instrumento traga exclusivamente a parte de inclusão e não de exclusão, né? Essas seleções que devem ser feitas de lado devem esquecer, porque se temos um Estado de direito democrático em que todo indivíduo pode opinar, pode falar, pode expressar, pode pensar, trazer uma ideia para que Moçambique mude, então há que esse instrumento esteja inclusivo. Essa parte de seleção, de personalidades, por aí ela pode deixar. E mais, eu não sei, todos os anos o Partido Renamo está lá a participar desse diálogo que não termina, mas no fundo, não se concretiza nada. Quer dizer, o partido no poder já sabe como controlar o emocional dos partidos que reivindicam sobre a verdade eleitoral. Através desta palavra diálogo. Esse diálogo não se concretiza todos os anos. E veja só, daqui a 3 anos temos as autarquias. Daqui a mais 4 anos, se não estou em erro, vamos ter as presidenciais. Neste período todo, com este instrumento de diálogo, haverá outro barulho. Porque aqui é preciso que se assumir o resultado que sai da urna. Isso é transparente. Isso é que é democracia. Ninguém nasceu eternamente líder. Ninguém nasceu para sempre para liderar. Ninguém nasceu indicado que este aqui tem que iniciar líder e morrer líder. Não. As lideranças estatuais, elas mudam com o tempo. Hoje temos este partido libertador e que a tendência hoje em dia é ser retirado. Mas essa retirada não tem nada a ver com pessoas estrangeiras, como dizem, já ouviu o diálogo do presidente da República. Não, há uma tendência, não. É que a nossa vontade como moçambicano queremos uma mudança. E essa mudança inicia mesmo pela mudança dos partidos libertadores. Eles não querem mudar a mentalidade, não é modo atuante, nem modo operante. Então nós não queremos armas, nós não queremos conflito, não queremos sangue. Queremos pessoas, líderes que pautam pelo diálogo concretamente e que ele tem empatia com o problema e o sofrimento do povo. Se vamos sair agora para o mercado de desemprego, vamos sair agora para Chiquelene, o reflexo, quando se fala do partido no poder, é um problema. Mas, temos Venâncio Mondlane, por exemplo, não estou promovendo ninguém, mas trouxe uma nova ideologia e novo pensamento como é que tem que se fazer a política. E esta política, esta forma, o partido no poder deve ter aproveitado, pôr as coisas em concreto, para no mínimo conseguir namorar o coração e a mentalidade do moçambicano. Exato, muito obrigado, Orlando. Alves Molongo. Bem, Xisupa, nós temos muitas dificuldades como nação moçambicana, mas também em várias vertentes do nosso continente, a África. O problema maior ou o desafio maior é a percepção, é o que eu vejo aqui. Nós queremos dialogar sobre os pretextos, mas não queremos dialogar sobre as causas. E isto é que é a principal motivação disto, é a força motriz deste problemão todo que todos nós estamos mergulhados. Só para elucidar, vou trazer aqui um exemplo. Nós não temos hoje uma solução por via diplomática entre Rússia e Ucrânia, porque se forem a dialogar sobre o pretexto que é a entrada da Ucrânia na NATO, per si só não resolve o conflito. Mas é preciso pegar as causas. E as causas são várias. Violação do tratado entre os Estados Unidos da América e a própria Rússia de 1990. Depois tem o tratado de Minsk. Depois tem ali os gasodutos. Então, estamos a olhar as causas. Então, aqui em Moçambique, nós temos que passar a olhar
às causas e não o pretexto. A questão eleitoral é um pretexto. Mas as causas, se nós voltarmos às próprias manifestações e ver os cartazes, desemprego, fome, falta de habitação, saúde precária, não há educação. Então, essas são as causas que estão a ser ignoradas. O documento sobre o diálogo político com esses 9 partidos não vai produzir necessariamente resultados satisfatórios para uma população. Ele vai produzir soluções para o pacote eleitoral. E o pacote eleitoral, ele per si, não é cabal para poder, de facto, mitigar por completo a questão das manifestações e a instabilidade interna. Então, é preciso que o Presidente da República, neste momento, não trate questões políticas somente. Tem que tratar questões sociais também. Estes aqui estão mais envolvidos neste pacote em relação aos pretextos políticos. Vamos a um facto. Nós tivemos em Inhambane uma estrada bloqueada porque a população dizia que não conseguia rever ou, de facto, ter ali aquilo que foi prometido pelo antigo governo, que era a construção de uma estação elétrica que pudesse fornecer eletricidade a toda uma população. Então, isto é um problema que este documento vai trazer, vai trazer para si uma solução? Não. Este documento não trará solução para este problema. Então, é preciso nós pararmos de voar em politiquices e começarmos a pegar os problemas de raiz. Pode chamar o Venâncio Mondlane, pode sentar com todos os atores possíveis, mas se não resolve os problemas do povo, nós estaremos sempre na estaca zero. É preciso que tenhamos mais atenção aos problemas do povo. A democracia é importante porque ela nos permite ter a liberdade de expressão, participar de uma forma direta e indireta na governação, o dito orçamento participativo. Nós fazemos pressão ao governo do dia, mas questões estruturais, questão de saúde, questão de educação, questão do desemprego, questão de falta de habitação, questão de saneamento, isto é uma coisa urgente e que deve ser tratado. Não essas questões políticas. Se nós formos a buscar, por exemplo, na ciência política, a teoria de consenso, ela nos induz a uma situação em que, sentados 9 partidos, discutindo, vão alcançar consenso. Mas qual é o consenso? 9 partidos, vamos remover 5. Há 5 partidos que não conhecemos. Ou seja, não tem, per si, uma certa simpatia populacional. Então não representam ao povo moçambicano, representam o seu agrupamento. Tem partidos que nós só conhecemos o líder do partido, não conhecemos o secretário-geral, não conhecemos ninguém. Ou seja, o líder faz todos esses papéis. Então resta-nos aqui a Renamo, o Podemos, o MDM e a Nova Democracia e a própria Frelimo, 5 partidos. Então, esses partidos, no seu pensamento, na sua compreensão, estão em altura, na atualidade, de representar o povo neste processo negocial? Eu creio que não. Mesmo incluindo o Venâncio Mondlane, em parte sim, pode-se discutir, mas os pontos que o próprio Venâncio Mondlane levanta para este processo, eu acho que resolvem questões democráticas, que é a questão de pretexto. Não resolvem a questão das causas. A população, quando diz que este país é nosso, não está a dizer que está contra ou está a favor da democracia. Está a dizer que eu também tenho fome. Posso ter um espaço para poder trabalhar e produzir alguma coisa e levar o pão à minha casa, porque este país é nosso. Eu também preciso de habitação, porque este país é nosso. Estas pessoas, quando gritam isso, não estão intrinsecamente ligados a questões democráticas. Eu acho que grosso da população moçambicana desconhece o papel da democracia nacional, porque não temos um papel fundamental das escolas na disseminação desse tipo de informação, ou desse tipo de consciência. É por isso que nós somos um Estado
em processo de democratização, mas que não consegue trazer democratas dentro do próprio Estado, porque quando temos democratas, significa que temos um diálogo aberto, temos uma capacidade de ouvir e conviver com ideias contrárias e sabemos estar em qualquer tipo de ambiente. Não temos medo de passear no mercado com nossa camiseta da Frelimo, da Renamo, do MDM, do Podemos, do Venâncio Mondlane. Somos livres de andar em qualquer sítio. Aí estamos perante, se calhar, uma situação de termos democratas. Mas não produziu-se democratas porque não houve vontade. Então, é preciso que também chamemos a atenção que este processo, ele não vai trazer um consenso como tal, não vai conseguir estancar este problema de convulsão social. Ele vai trazer consigo essa questão como o dos 100 dias. Fizemos a 92%. Sim, os 92% foram alcançados. Okay. Mas o que é isso? Onde é que estão os pontos? Consegue apontar alguma coisa que se fez? Então, será como este processo? Ele vai dizer, nós conseguimos no pacote eleitoral, alteramos isso, o delegado já não vai sentar próximo à porta da entrada da cabine de votação, ele vai sentar mais à esquerda. Não é isso que a população quer. A população quer medidas impactantes na sua própria vida, na sua própria mesa, no seu próprio bolso. A população quer perceber que a violência estrutural, ela, de facto, vai conhecer uma espécie de um combate por parte do governo. A questão do desemprego, ela vai diminuir muito, não vai ser justificada com eventuais trabalhos. Ela vai ser justificada com dados específicos e concretos, porque, de facto, terá se traduzido em emprego, em uma vida social estável. Exato, obrigado. E indo mesmo ao professor Pangai, olhando para neste todo processo que está a decorrer, e também podemos acompanhar ainda ontem comemora-se o Dia do Trabalhador, e a maior parte houveram ali alguns protestos. O caso de alguns funcionários públicos vinham com cartazes a exigir subsídio, a exigir tantos outros benefícios do trabalhador. Sobre esta provavelmente que seja também uma das primeiras vezes que o funcionário público passa o Dia dos Trabalhadores sem aquilo que é o seu pagamento salarial. Como que o professor Pangai analisa esta situação da comemoração do Dia dos Trabalhadores com estas incertezas? Muito obrigado. Antes de chegar a esse ponto, só queria rebater o que os meus colegas do painel colocavam. Olha, os problemas da fome, os problemas de saneamento, problemas de habitação, problema da injustiça na distribuição de oportunidades, já foram identificados em 1977, razão pela qual a Renamo ela acabou indo ao mato, reivindicando efetivamente essas injustiças que ocorreram, estão a ocorrer até hoje, e tivemos 16 anos de chacina no país, como forma de poder corrigir esses problemas. Portanto, as causas já são sabidas e conhecidas. Então, havendo isso, lutou-se na procura de criar condições de haver substituição de eventual governo inútil através das eleições. Então, neste momento, não se trata de uma altura de procurar resolver as causas. Já se chegou à conclusão de que essas causas não estão sendo resolvidas pelo governo do dia. Assim sendo, tem que se abrir uma brecha aqui para que os outros também venham demonstrar o seu esforço de como resolver o problema da fome, de como resolver o problema da saúde, da educação, dentre vários outros problemas. Porque a sociedade moçambicana acabou chegando à conclusão de que
50 anos passados, esses problemas existem e continua-se ainda a se prometer um futuro melhor, continua-se a prometer ainda que vai se resolver. Daí que se insiste que haja eleições justas, para que efetivamente apareçam também outras personalidades para procurar resolver essas causas que nunca estão sendo ultrapassadas. Então, é aí onde não se consegue fazer com que as eleições que poderiam definir a substituição daqueles que se mostram inúteis, daqueles que se demonstram incapazes de poder resolver as causas das turbulências, está aí. Então, a solução aqui é efetivamente lavar as mentes das pessoas, perceberem que se não são capazes de poder resolver um determinado assunto, esgotaram a capacidade de poder intervir e resolver as causas do conflito atual. Então que deixe que os outros também entrem, mostrem a sua capacidade de resolução desse problema. É aí onde esse regime não quer e promove essa questão do diálogo político para poder se entreter. Quem que nos garante de que depois desse diálogo político vai-se chegar a um acordo, que esse acordo será cumprido? O Daniel Francisco Chapo, qual é a garantia que dá à sociedade moçambicana de que depois desse diálogo político, obviamente vai se chegar a um acordo? Onde está a garantia aqui de que esse acordo que vai se chegar vai ser cumprido? Tendo em conta que quase todos os acordos que foram assinados estão sendo contestados. Toda a legislação eleitoral, ela sempre está sendo pisoteada. O que se espera desse diálogo? É essa questão que estamos a dizer. A fonte aqui é o instrumento que permita a substituição de um governo que se mostra inoperante. E esse instrumento nunca foi de consenso. É esse instrumento que, mesmo sendo de consenso, na hora da sua implementação, não funcionou. Então vai-se ao diálogo para fazer o quê? Temos uma situação agora que está-se a falar de passar o Dia Internacional do Trabalhador, o dia de festa, o dia em que atingiu-se o auge das reivindicações dos trabalhadores para poder reduzir o tempo de trabalho até 8 horas de tempo. Os direitos trabalhistas que foram conquistados. E o seu ponto de celebração foi o 1º de maio em todo o mundo. E há um governo, que é o moçambicano, que se dá o luxo de não poder dar salário ao funcionário público para que ele possa passar nesse dia. É verdade que 1º de maio é dia dos trabalhadores. Temos o dia da função pública. Mas mesmo assim, nós temos aqui as empresas públicas, não é? Que também estão envolvidas entre o público e privado. Para além disso, os direitos que foram consagrados nessa data são abrangentes, tanto o funcionário público assim como o trabalhador. Quando chamamos o termo trabalhador no nosso país, institui aquele que está no privado. O termo funcionário público é aquele que é o servidor público. Então, temos em Moçambique um dia do servidor público que se celebra e temos outro dia tanto do trabalhador também que se celebra. Neste caso, mas o mais abrangente é o 1º de maio. Para dizer que são essas falcatruas todas que, quando analisadas pela sociedade e não lhes cabe na cabeça do porquê isso está a acontecer, chega-se a pensar de que os atuais governantes estão cansados, já deram tudo o que deviam dar. Então que eles dessem oportunidade
aos outros, mesmo que fosse o mesmo regime, mas que as peças dentro do próprio regime ou do outro pudessem ser substituídas. Mas o que estamos a ver aqui é uma bola giratória dos mesmos indivíduos a poderem ocupar cargo aqui, amanhã cargo ali, o governo ocupa o cargo ali. Quer dizer, até agora o próprio regime não consegue perceber que esses senhores já ocuparam vários lugares e não alteraram nada daquilo que o país está a passar neste momento. Dentro do próprio partido Frelimo que está no poder. Se o partido Frelimo não quer buscar outros que estão fora do clube, mas mesmo dentro do próprio clube existem quadros capazes de poder levar as rédeas disso, mas mesmo assim não querem. Não querem fazer mudanças dentro do próprio partido, não querem fazer mudanças dentro do próprio regime que está a dirigir, mas neste caso, qual é a saída? A saída é manter o Estado pobre em estado de pobreza. É isso que está acontecendo hoje. É muita pena falar hoje dessa situação, de passar um 1º de maio sem salário ao funcionário público e sem explicação em relação a essa questão. Exato. Muito bem. Então é isso que a sociedade moçambicana pretende, que haja um instrumento que obrigue aquele que estiver cansado a entregar o comando ao outro. Exato. Muito obrigado, Marcelino Pancaia. Orlando José, sua opinião. É o seguinte, a questão do 1º de maio sem remunerações é a violação dos direitos fundamentais do cada trabalhador. Direito pelo qual em que a pessoa tem que trabalhar e tempestivamente deve ter seu salário. Caso haja atraso, haja uma justificativa. O que acontece é que nos últimos anos em Moçambique, questão de salário é milagre. Salário hoje em dia é novidade. Quer dizer, é um favor de alguém que trabalhou com o seu direito que deveria ter, mas que não tem. Então, o atraso salarial, primeiro é que desgasta a mentalidade. Desconstrói a vida social daquele que trabalha. Este trabalhador não tem planos execuíveis no processo de 30 dias, no processo de 60 dias, porque não sabe quando que vai receber. Tem filhos que estão nas escolas, questão do pagamento de empregada, questão do alimento em si dentro de casa, é questão de construção de uma habitação. Então, se o salário se o governo não cumpre, né, tempestivamente o pagamento de salário, ela desconstrói a sociedade moçambicana, desconstrói a vida dos moçambicanos, desconstrói os planos das famílias e o desenvolvimento familiar aqui é retardado. Porque quando entra esse salário, que muitas das vezes nem é grande coisa, tem que andar a pagar dívidas. Já não tem plano concreto, o que vai fazer, quando vai fazer, porque não sabe quando que a pessoa vai receber. Então, se nós queremos um Estado evolutivo, crescido, o Estado moçambicano deve respeitar que o salário de cada funcionário é sagrado. Se o salário não é respeitado, nunca vamos ter uma juventude evolutiva, nunca vamos ter famílias crescidas, nunca vamos ver famílias organizadas. Por causa de quê? Porque este padrão de salário é que condiz o psicológico do moçambicano ou de qualquer funcionário. Passamos o 1º de maio sem salários, por exemplo, e as festividades foram condicionadas. A pessoa que tinha planos para viajar com os filhos, não foi possível. Talvez comprar um sapato, um chinelo, não foi possível. Acrescentar uma cozinha em casa, comprar chapa, não foi possível. Então, quem é o responsável de uma vida mísera, né, em Moçambique? É o próprio Estado. Porque se não paga salário a tempo útil, significa que esta pessoa não vai ter planos. O plano só acontece quando sabe-se que no dia Y terá o valor. Nos últimos anos, desde que houve esta questão do TSU, todo moçambicano já não tem plano. Todo moçambicano não sabe o que planificar. Não sabe que vai entrar o salário. Ou vai atrasar 6 meses, ou nunca vai entrar, ou vai entrar tardiamente, e a justificativa aonde inventar. E é uma coisa muito engraçada que eu até agora não percebo. A nível das instituições do Estado, eles às vezes exigem documentos do funcionário para atualizar dados, uma coisa que eles têm nos recursos humanos ou nas direções de pessoais de cada instituição. Quer dizer, eles começam a manipular o funcionário, alegando documentação, mas coisas que dentro dos recursos humanos eles têm.
É uma questão de extrair e atualizar. Mas não, traga papel X, traga coisa X. Uma coisa que há 6 meses foram deixar lá. Tem cadastro físico e tem cadastro eletrônico. Quer dizer, os dois cadastros não têm aqui a documentação da atualização de dados desse funcionário. Se quando o funcionário vai para uma formação, é do conhecimento do serviço. Quando ele termina, é do conhecimento do serviço. Quando ele vai depositar qualquer diploma lá, é do conhecimento do serviço. Quando há um plano de promoção, né, mudança de carreira, lá eles têm toda a informação. Mas quando chega o momento para pagar salário e havendo aqui problema, há um documento que vai ser o Ministério da Economia e Finanças. Não, atualize isto, mexa aquilo. E a nível ministerial, diga ao funcionário para trazer aquilo que já tem lá dentro. Quer dizer, é uma rede de desconstrução psicológica e organização desses funcionários. Então, há que mudarmos aqui uma forma atuante, né, deste governo. É o que estava a falar aqui o professor também, sobre as mesmas pessoas que estão a liderar o regime. Um ministro que esteve numa outra área, aliás, num outro ministério tutelar, ele não fez nada. Mas a contrapartida do novo governo está no outro ministério, com um novo exercício. Significa que aqui não houve mudança do governo. Não houve mudança, porque a mudança do governo é quando mudam as próprias pessoas atuantes. O governo foi mantido. Simplesmente fizeram arranjos de desequilíbrio e de mudança de um ministério para o outro. Mas vamos já ver em concreto, este governo é o governo atuante do passado. Não houve nada. Simplesmente mudou-se o presidente da República. Mas as pedras principais são as mesmas. E que no governo passado não atuaram como deve ser. Como é que é possível? Temos aqui um governo, um novo ciclo de governativo, com novos resultados esperados, enquanto as pessoas são os mesmos. Se vamos já para a presidência da República, se vamos já ver o responsável para a área política, temos lá o Dr. Mucanheia, temos lá o Dr. Mulembe, é só do grupo. São de governos passados. Fracassaram em outras áreas. E hoje, 2025, estão nesse novo governo que é dirigido por um jovem. E que esse jovem não tem palavra para esses papais aqui. Porque esses papais não vão para casa. Por que a reforma tem cara? A reforma tem ala. Esses todos já estão há mais de 30 anos de serviço, mas nunca vão à reforma. Quem vai à reforma dizem que não, não tem cargo de chefia de direção. E esse que não tem, quando vai chefiar? Esse deve chefiar. Mas para chefiar, esse deve ir para cá, deve descansar. Então, é um dilema propositado pelo regime, pelo governo, para desconstruir e desorganizar a vida dos moçambicanos. Porque se tivéssemos aqui novas peças, no novo ciclo governamental, eu tenho que crer que alguma coisa de novidade ia acontecer. Mesmo dentro desses 100 dias, uma novidade ia acontecer. Mas esse já conhece as manipulações. Qual é a estratégia aqui para manipular o moçambicano? E, infelizmente, nós ficamos nessa. E o chefe de Estado, para já, ele precisa de ter uma consciência sobre isso. De que, não, eu preciso de jovens. Ele é jovem, não tem 50 anos. Tem lá, quem acha que pode aproveitar, poder fazer um museu, né? Uma espécie de uma instituição de museu em que nós vamos consultar qualquer coisa para aproveitar o novo ciclo, porque, afinal de contas, eles também têm algum valor, têm alguma coisa por prestar. Mas estar lá ativamente já não deveriam estar, porque a reforma não pode ser olhada sobre forma de classes, mas tem uma forma de forma conjunta, porque a lei ele não especifica quem tem cargo não deve reformar, quem não tem que deve reformar. Não. Então, se a pessoa está lá 40 anos de serviço, 30 anos de serviço, deve ir para casa. Esse jovem, hoje licenciado, precisa daquele lugar para também implementar ideias que ele tem, porque não tem outro sítio para implementar, a não ser este governo, esse Estado aqui. Mas se ele não lhe dá espaço, infelizmente, não vai implementar suas ideias. Ideias vai implementar em casa, na escola, onde não tem influência para tomar de decisão. Porque as ideias devem ser colocadas no lugar onde deve-se tomar uma decisão concreta para uma mudança para tal. E nem hoje teríamos esse problema de salário. Porque aqui ia haver qualquer informação, qualquer novidade com esse jovem novo para que haja mudança. E colocar na mente dos dirigentes que, olha, o salário é uma violação de um direito. É desorganizar o país, é desorganizar uma família, é retardar o processo de desenvolvimento das famílias. Porque o salário entrou tardiamente. Como é que você vai planificar se não sabe quando quer receber dinheiro para pagar orçamento? Como é planificar se não sabe quando quer receber para pagar uma mensalidade? Até inclusive nas instituições privadas, muitos jovens têm multas lá. Mas de quem é a responsabilidade? É do patronato. Quem é o patronato? É o próprio Estado. Então, a quem recai essas despesas todas
né, que estavam fora da margem desse jovem funcionário que não recebeu salário ontem, a tempo útil. Então, há que repensarmos isso, uma inovação, tirar alguém, colocar o outro, não é ser mandado embora, mas dar espaço, porque eles, para estarem ali, alguém saiu. Não podemos esperar alguém perder a vida para ser substituído. E é uma coisa muito engraçada, mesmo nessas coisas de cargos, se formos já ver, aqui vem famílias. Hoje em dia, ontem era grupo X, hoje é grupo Z. E se esse grupo Z não é esgotado, nenhum aqui de fora ter oportunidade aqui. Então, temos que refletir sobre essas ações e que, no fundo, o atraso salarial, ela desconstrói na totalidade o progresso de cada cidadão moçambicano. Exato. Muito obrigado, Orlando José. Alves Molongo. Sim, olha, eu ontem fiquei muito satisfeito quando vi o cartaz da TV Cabo, passa publicidade. O cartaz era mesmo típico de um 1º de maio, porque o que aconteceu com os 1º de maio em Moçambique, houve na nossa história de Moçambique democrático uma desvalorização do 1º de maio com esta politização de sindicatos e algumas instituições. Isto culminou com esta quebra tradicional do 1º de maio, ou seja, o 1º de maio é aquele dia que devemos escrever nos nossos cartazes para desfilar na Praça dos Trabalhadores frases como aquelas que vimos com a TV Cabo, ou seja, frases reivindicativas e revolucionárias, mas tudo isto em torno do trabalho do trabalhador. E nós já não vemos isso, além de danças e cânticos, e como Moçambique sabe muito bem criar distrações, hoje em dia nós vemos banquetes. As empresas promovem banquetes, os seus colaboradores vão para lá, não refletem em torno daquilo que é o seu trabalho e como estão a falhar e onde é que podiam melhorar, que é este dia que de facto podiam usar para de facto refletir em torno disso e fazer desta oportunidade esta marcha para exibir aquilo que são as falhas do outro lado e também do seu próprio lado. Este é um ponto. O outro ponto, olhando para essa questão que é o nosso outro objeto de comparação, que é a questão da remuneração, durante muito tempo houve alertas a todo funcionário e agente do Estado que a forma como eles trabalham sem trabalhar na função pública iria um dia surtir algum tipo de resultado, ou seja, fingiam que estavam a trabalhar e o Estado pagava. Hoje, continuam a fingir que estão a trabalhar e o Estado também já está a fingir que está a pagar. Então, é uma situação que devemos ter muita atenção. Por quê? Porque até as instituições do Estado, que são de caráter produtivo, não conseguem produzir. Porque os funcionários que estão lá, o Xisupa ser diretor, vamos encontrar lá uma escadinha de Xisupas dentro da própria instituição. Por quê? Há um clientelismo. Ou seja, não é só o governo que se nomeia ou se constitui na base de filiação partidária ou de amizade, mas também as instituições, o topo delas, a hierarquia, ela é constituída pelos CITOIs. Se o CITOI é o diretor-geral, vamos encontrar lá uma classe de CITOIs espalhados. Ao menos que apareça um CITOI inteligente, diga-se de passagem, porque vai colocar nas outras instituições, mas também do Estado. Então, é preciso termos muita atenção sobre questão de trabalho. Essa é uma questão muito importante para um Estado. Um Estado sem trabalho é um Estado que não produz. É por isso que Moçambique não produz. Nós importamos mais do que exportamos, ou seja, consumimos mais do que vendemos. Por isso que é normal o indivíduo em Moçambique, que recebe 10 mil meticais, gastar numa noite 2 mil meticais. É irracional essa forma de compreender as despesas, essa forma de compreender o saber ser estar dentro de uma economia. Mas também não é formidável, vou usar das palavras do colega Orlando José, não é formidável que também haja esse atraso salarial, porque desconstrói uma toda cadeia de pagamentos, ou seja, um setor financeiro que é o nosso como cidadãos, porque se o Orlando ele é funcionário do Estado, a partir do momento que ele recebe, eu como jardineiro na sua residência também vou receber.
E eu também vou pagar alguém que presta serviço na minha casa. Mas se o Estado não consegue pagar, de facto, ela compromete toda ela uma cadeia. Então é preciso que o Estado compreenda que a nossa nação moçambicana, ela ainda é refém do Estado. Nós ainda não temos uma espécie de independência financeira, por isso que ainda precisamos muito da intervenção desse Estado. Se vamos a ver, é o maior empregador no nosso país. O setor privado tem uma boa percentagem, mas é menor comparativamente ao Estado. Então, significa que a maioria dos moçambicanos que têm acesso ao trabalho, não estou a dizer no geral, porque no geral a maioria está no desemprego, no setor informal. Então, a maioria desses que estão no setor formal estão, de facto, com a sua situação financeira comprometida por causa deste tipo de atrasos que nós temos assistido. Mas também, não é só o 1º de maio. Nós tivemos um final de ano com atraso salarial, nós tivemos um janeiro na qual os pais sempre reservam o famoso 13º para poder suprir com aquilo que são as suas necessidades ou dos seus filhos para compra de material escolar e também para pagamento de propinas ou matrículas, sem efeito, porque o Estado não conseguiu pagar. Mas se o Estado tivesse avisado, se calhar em outubro ou em novembro, eu acho que alguns pais teriam se organizado para, de facto, suprir essas necessidades em janeiro. Mas não, tivemos que esperar uma sessão de apresentação na Assembleia da República e o primeiro-ministro do antigo governo, que era também igualmente ministro das Finanças, por algum lapso em frente à comunicação social, anunciar que não haverá 13º. Mas estávamos num silêncio moribundo. Então, há uma necessidade de haver seriedade também e informar aos funcionários e agentes do Estado para que eles consigam ajustar as suas agendas de modo a não comprometer muita coisa. Eu não estou a ver alguém que está em dívida com uma outra pessoa, nem que seja de 1000 meticais, a não, de facto, esclarecer porque que aquele dia que ele prometeu que ia pagar não vai conseguir pagar, terá que passar para outro dia. Esta forma não é só educada, mas demonstra comprometimento com esta relação que vocês estão a manter. Então, o Estado deve mostrar que não só respeita os funcionários e agentes do Estado, mas que também ela tem um compromisso com os funcionários e todas as famílias moçambicanas e deve partilhar a informação sobre esses atrasos salariais. E deve explicar, porque em algum momento há atrasos, mas depois há pagamentos em quarteirões. Depois há um setor que recebe, não compreendemos, nas forças de defesa e segurança, forças do mesmo ramo vão recebendo de uma forma faseada, depois um mesmo departamento no Ministério das Finanças ou no outro ministério, cada um vai recebendo no seu dia. Então, isto também não é fazível. Por quê? Isto desgasta ainda mais a mentalidade da pessoa que está lá a exercer as suas funções. Porque não é católico, como se diz por aí, eu ter o colega ao lado com salário em dia, enquanto eu, que estamos também empregados na mesma instituição, não tenho o meu salário. Então é preciso que haja uma compreensão de balanceamento. Se é para pagar, não é suficiente para pagar a todos, é melhor sacrificar essa parte ou pagar aqueles que estão em setores que têm muita necessidade. Ou seja, nós vamos olhar aqui para os enfermeiros, para os médicos, vamos dizer, olha, este aqui é um setor que se calhar precisa com urgência, então vamos pagar. Ou polícia, ou na compreensão do Estado. Não estou a dizer que deve ser assim pagar só ao médico, é na compreensão do Estado. Então, eu acho que foi um dia mal passado. É preciso que nós revisitemos e reestruturemos os sindicatos para que os sindicatos possam intervir de uma forma que se faça sentir nas instituições, que os funcionários sintam que há, de facto, um sindicato por detrás a fazer um trabalho devido, porque
O funcionário já sabe, se tem uma injustiça na sua instituição, não vale a pena correr para o sindicato, porque no sindicato quem está lá é o camarada-chefe, e o camarada-chefe é amigo ou familiar ou um chegado daquele camarada-chefe que ele sancionou de uma forma injusta lá na outra instituição. Então é preciso reestruturar estas relações. Não pode existir camarada-chefe nas instituições públicas. Não há camarada-chefe lá. Todos nós somos moçambicanos. Se é um chefe de departamento, é um chefe de repartição, é um chefe de, não sei, recursos humanos. É preciso que ele tenha uma justificativa como tal para poder sancionar aquele indivíduo. Há indivíduos que são arrumados. Ficam como se fossem patrimônios da instituição. Ficam esquecidos. Alguém diz, olha, eu sou técnico superior da área X há vários anos, mas nunca fui atualizado. Por quê? Porque não é camarada. Então isto não pode. Não podemos normalizar a ideia de que quem não tem uma filiação partidária é um inimigo. Quem tem um pouco de conhecimento a mais em relação a nós que já somos chefes é inimigo. Não. Essas pessoas são bem-vindas. Vamos trabalhar com ela. Inteligência não é desobediência. É uma pessoa que nós mesmo como Estado criamos, então vamos explorar. Então é preciso colmatar estudo para que os próximos 1º de maio não sejam só de banquetes de distração, mas que sirvam também de dias de reflexão e dias de orgulho, porque estamos, de facto, a servir nas nossas posições e não estamos lá a tirar fotos para postar nas redes sociais. Exato. Muito obrigado, Alves Mulungu. Marcelino Pangai, eu queria muito rapidamente que pudesse deixar um comentário sobre esta substituição, porque por acaso falou-se muito sobre esta questão da corrida eleitoral do CTA, e uma das pessoas que levantou este questionamento desta proposta de solução neste programa foi a troca da comissão de eleições do CTA. Foi Marcelino Pangaia, juntamente com o deputado Antônio Muxanga, também levantou este questionamento, e agora o tribunal veio fazer esta substituição da comissão do CTA e também aceitar a candidatura do Álvaro Massing. Como que olha para esta decisão do tribunal e comparativamente com aquilo que o Vuma já havia dito, que nenhum tribunal vai reverter a decisão da Assembleia, etc. Sim, esta é mais uma outra decisão que provavelmente o Vuma vai dizer outra vez de que não vai cumprir. Então esperemos neste caso aqui qual vai ser a reação do Vuma. A primeira decisão, Vuma já disse que não vai cumprir. E essa questão da substituição é a segunda decisão que o tribunal coloca. O Vuma ainda não se pronunciou. Vamos lá ver se ele volta novamente a dizer que não vai cumprir. Portanto, essa hiperpotência que o Vuma tem estado a confrontar uma instituição de soberania, que é a justiça, não sabemos exatamente onde que ele busca isso. Quem que está a dar esses poderes ao Vuma a vir na televisão, na comunicação social, a dizer que ele não vai cumprir a decisão do tribunal? Não, esperemos que efetivamente... Mas eu acredito que o tribunal não vai poder permitir que Vuma não cumpra com essas duas decisões que foram tomadas de uma forma consecutiva. Aliás, essa é a terceira. A primeira decisão foi aquela em que definiu 14 de maio, aliás, 8 de maio, como data limite para as eleições acontecerem. O Vuma desobedeceu, marcou as eleições para 14 de maio, depois daquela primeira decisão. E agora apareceu essa questão de impedir a candidatura de Álvaro Massing. O tribunal impediu que isso acontecesse. Ele veio e disse de que não vai cumprir com essa decisão. Vamos ver, agora o tribunal chega a dizer que vai substituir, mas nós acreditamos que ele está aqui. O tribunal não vai se deixar poder colocar à margem a desobediência, porque se isso acontecer, então o tribunal não terá legitimidade de produzir nenhuma decisão sobre qualquer que seja o cidadão ou organização moçambicana. Pode criar um precedente, de certa maneira, pífio, caso se respeite aquilo que
o Vuma está a dizer, não é? Esperemos que isso não aconteça. Mas olha, esse cenário tem muito a ver mesmo com, muitas vezes as pessoas, quando elas se sentem mais importantes, então acreditam que já não há mais ninguém aqui que possa me mandar. Então, o que temos que perceber agora, o que faz com que Vuma ele esteja a enfrentar uma entidade soberana? E é isso que todos nós temos que procurar perceber. É que não é um cidadão comum que pode vir nas câmaras de televisão a dizer que não existe nenhum tribunal que vai poder contrariar a decisão do CTA. O que confia mesmo o Vuma? Acredito que alguma coisa ele está a confiar. Então é importante que os mídias e vários outros possam perceber exatamente quem que está a fincar pés no chão ao Vuma, para ele ter essa coragem de enfrentar as decisões do tribunal. Não é por acaso algo que provavelmente ele confia e provavelmente constitui isso como sendo aquilo, se calhar, depois de lhe fazer cumprir obrigatoriamente, talvez ele poderá vomitar naquilo que está no coração dele, porque está à espera de alguma defesa em caso de não cumprimento. Exato. Alguém vai ter que defender a ele. Então é aí onde poderá sair a questão da análise, o porquê, quem dá essa força ao Vuma a poder proceder assim. Mas, infelizmente, é isso. É exatamente isto que a sociedade moçambicana, ela quer pegar também outros cidadãos a poder ocupar esses lugares para que possa se inverter o cenário da pobreza absoluta que o país está a passar. Mas não há essa abertura. Essa alternância, se é que a alternância de partido para partido não quer que isso seja, então façam alternância dentro do próprio partido. Pelo menos isso. Dentro do próprio partido não estão a fazer alternância. Estão pura simplesmente a escolherem-se entre eles. Razão pela qual que aquele cantor, como chama, que trouxe aquela canção de olha, afinal a fila não está a andar. Escolham também Jeremias Ngüenya. Jeremias Ngüenya, quando ele percebeu-se, olha, esses senhores estão a dizer que, olha, aguardem, futuro melhor, futuro melhor. Ele percebeu, verificou ali a fila. Os que estavam sendo levados são sempre os da frente. Ele veio desabafar com a música. Levem também os de trás. Isso não está acontecendo, mas aquela mensagem não chegou. Eu acho que é importante que os mídias voltem, a rádio, a televisão, voltem a cantar, a pôr aquela música de Jeremias Ngüenya, a La Famba Bicha, para que se calhar esse regime possa compreender que de fato que a fila tem que andar. Não podemos pura simplesmente deixar os da frente. Exato, muito obrigado. Orlando José, uma capacidade de síntese, já estamos a ficar sem nosso tempo, olhando para esta situação da CTA. Sim, aí só do ponto de vista legal, né? Ou jurídico, né? O que pode acontecer é que vão poder ocorrer dois processos, né? Um de desobediência, né? E outra questão de abuso de funções de cargo, né? Porque neste nosso país não existe nenhuma instituição pública, privada, coletiva ou individual que tenha esta legitimidade de desobediência a decisões do tribunal. É de cumprimento obrigatório. Então, sendo assim, se o tribunal tomou essa decisão, eu creio que foi justa e é isso que nós esperamos de um tribunal competente, de um tribunal que tem essa autoridade judiciária para fazer cumprir, fazer valer a lei. E, ademais, o próprio legislador, né, não tem esta capacidade, não tem essa coragem, não tem essa legitimidade de dizer ao tribunal que não posso cumprir. Não existe a lei para ser cumprida na íntegra. Então, há que respeitarmos a questão dos tribunais e há que respeitar também os outros. O que aconteceu com Agostinho Vuma é que ele veio aqui trazer questões ligadas talvez a ele mesmo como indivíduo, contra outra pessoa. Não olhar questões ligadas ao processo eleitoral dentro da Constituição como um direito fundamental deste senhor. Então, só poderia-se refutar, né, a eleição ou a candidatura
do Massing se não tivesse reunido os requisitos. Mas tem lá requisitos reunidos. Então, se ele recorreu, é que ele viu que não, está servindo do seu direito. Então, daí que temos que deixar o tribunal fazer o seu trabalho terminar e temos que, os VUMA também têm que respeitar as ações do Estado. Não pode, como posso dizer, colocar numa situação de saias justas ao tribunal. Como se o tribunal, aquela narrativa depende do regime. Depende não. Se o tribunal tivesse mantido em silêncio, então íamos ligar aqui os pauzinhos. Mas a decisão do tribunal é louvável, é justo, há que congratular o tribunal pela decisão sábia e que deve se orientar o processo eleitoral. Só deverá passar quem, na verdade, foi eleito. Aquilo que não tem como prova, o tribunal não tem como apurar. Mas neste momento, o tribunal deverá sim substituir aquela comissão eleitoral do CTA por causa da descredibilidade, falta de confiança e não transparência. CTA é uma instituição muito grande e que ela reflete muitas coisas a nível interno e internacional. Então, com essa situação do ambiente, quer dizer, um ambiente nociva, então vai trazer aqui uma imagem de que, afinal, Moçambique vive-se assim. Os próprios empresários não terão coragem de vir se aliar aos nossos aqui para que o país possa desenvolver. Este comportamento coloca em causa o próprio desenvolvimento institucional, o próprio desenvolvimento da parte do clube empresarial. Porque não é de ser um empresário forte, vir se aliar a um sítio onde há problemas. O VUMA já ficou os 10 anos. Tem que terminar o mandato e tem que ir para o outro, porque ele também para achar ali alguém está vendo, ele já saiu. Então, há que respeitar as pessoas e há que respeitar a vontade das pessoas e há que respeitar também as ações que estão nos dirigir. Porque se tivesse refutado e o tribunal deixar assim o CTA, acredito que outras pessoas também iam ter um comportamento. Como exemplar, é preciso que depois dessa parte eleitoral terminar as funções, o tribunal deve chamar ele a juízo para vir justificar e por que na imprensa colocou em esta pública uma instituição com credibilidade até aquele tipo de nível de pronunciamento. Exato, muito obrigado, Orlando José Alves Mulongo, olhando para a questão que reveste o poder superior do Estado relativamente também, aliás, olhando para os tribunais, né, que são revestidos desse poder para poder até mesmo coagir em caso de necessidade. Como que olha para este posicionamento do tribunal relativamente a este processo? Bem, eu acho que o tribunal fez aquilo que lhe compete, tendo em conta aquilo que é a matéria, que a ela chegou, e de facto decidiu de uma forma com que alguém ou um determinado grupo não fosse injustiçado neste processo todo. Mas sempre fica aqui uma nota. Acho que em Moçambique não conseguimos fazer eleições. Estamos habituados a indicações ou nomeações. Essa questão de eleições nós ainda não conseguimos de facto simular. É por isso que sempre criamos vários problemas. Mas este posicionamento do VUMA, ele me traz certos questionamentos. Se o VUMA pronunciou-se nestes termos e houve um silêncio do partido onde ele é oriundo, de facto o partido dele devia se pronunciar, no sentido, nem que seja para se distanciar deste VUMA, dizer, olha, aquele é o VUMA do CTA, não tem nada a ver com o VUMA do partido. Ou mesmo o próprio governo levantar-se e, de facto, tecer qualquer tipo de comentário em torno daquilo que foram as palavras do VUMA. Se nós temos este silêncio, qual é a garantia que nós temos de que vai se cumprir aquilo que advirá deste pacote que, de facto, será celebrado entre o governo e os partidos políticos? Porque se um VUMA consegue desafiar um tribunal, eu vejo que há vários atores, então, aqui a nível nacional, que tenham um amigo, se calhar, juiz ou um amigo ministro, podem também se posicionar nos mesmos termos. E como Moçambique é um Estado, ou temos um ambiente anárquico, não haverá qualquer tipo de responsabilização. Ademais, o VUMA, pela forma como se posicionou, não devia
ter mais qualificação a nível nacional para concorrer para qualquer tipo que seja de posição. Porque ele demonstrou que não tem equilíbrio mental para poder, de facto, representar um grupo. Porque alguém que representa um grupo, quando fala, tem que pensar nas coisas que vai falar, tem que usar uma linguagem cuidada, porque está ali em nome de um grupo. Está numa instituição que é muito sensível, que lida diretamente com a questão econômica de um país. Nós temos empresários internacionais que estão a operar em Moçambique, ouvindo o VUMA a se pronunciar nestes termos, percebem que não há uma confiança institucional. Quando não há confiança institucional, o empresário, muitas das vezes, ele é muito reticente na questão de investimento. Porque ele percebe que caso haja uma espécie de inviabilização do seu investimento ou um conflito entre uma instituição, ele, porque não tem uma filiação partidária no indivíduo nacional e o ambiente não é democrático, o seu processo nos tribunais não terá uma resposta de facto satisfatória. Então, esta é a interpretação que o VUMA projeta aos outros. Então, é preciso que esta figura conheça de facto a força de um tribunal. Se fosse um Xisupa, eu te garanto, Xisupa, já estarias no BO. Eu garanto, você estaria na BO. O tribunal, quando manda uma nota na sua residência para você ir responder uma simples questão no tribunal e você não comparece, no dia seguinte, então, busca captura na tua residência e com alguma sorte você para numa esquadra. Às vezes é diretamente para a cadeia civil ou cadeia central. Então, é preciso que também nos percebamos que a questão da impunidade, ela coloca o nosso Estado e mina a democracia perante aqueles que são os investidores internacionais. Este posicionamento não pode ser tolerado num Estado que pensa-se que é de direito e um Estado que pensa-se que é democrático. Exato, muito obrigado Alves Mulungu, obrigado Orlando José e de igual modo Marcelino Pangaia. Caro telespectador, nós sem mais tempo de permanecer neste espaço, porque afinal de contas tínhamos que honrar com aquilo que é o nosso compromisso de trazer este programa até si, mesmo sem lhe avisar, através das nossas plataformas. E foi muito bem feito aqui com os nossos painelistas e sentimos-nos honrados por trazer estas questões neste espaço. Ficamos por aqui. O que sempre temos dito é que o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, até a próxima.